Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin podcast, onde a gente debate sobre diversos temas que têm a ver com Bitcoin. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, é sobre quanto é preciso para se aposentar com Bitcoin. Para quem não me conhece, eu sou a Cacá, aqui comigo está a Carol, nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, uma escola Bitcoin Only que nasceu em 2019. E além do podcast, você pode também aprender com a gente sobre Bitcoin aqui no YouTube, no Instagram, em nossos artigos no blog e através dos nossos cursos na plataforma areabitcoin.com.br. E um recado para você que quer aprender, entender profundamente como o Bitcoin funciona, como montar uma estratégia de aportes e ainda como configurar carteiras e guardar o seu Bitcoin com segurança. O Bitcoin Starter, que é o nosso curso completo, está com 15% off com o cupom Satoshi15. Eu vou deixar na descrição o link e o cupom para você aproveitar e se inscrever e aprender tudo sobre Bitcoin. E aí, Carol, tudo bem animada para esse papo sobre aposentadoria? Boa, animada. Esse papo é de longo prazo, né? A galera sempre fala com a gente, começa a perguntar sobre Bitcoin, começa a aprender, entra na mentalidade de guardar Bitcoin para o longo prazo, e aí vem sempre essa pergunta, tá, o quanto eu preciso ter de Bitcoin? E depois, o quanto eu preciso ter de Bitcoin para me aposentar, ou até mesmo, sei lá, guardar para os meus filhos, ou para algum objetivo futuro. E aposentadoria é um objetivo futuro. E aí, nesse papo de hoje, a gente vai focar na aposentadoria, porque se a gente for adaptar para cada situação, vai dar 20 horas de podcast, então vamos focar, então, em como se manter no futuro com o Bitcoin. A aposentadoria é algo bem relativo, né? Porque eu vejo que muita gente hoje se aposenta, mas continua trabalhando, né? O que significa exatamente aposentadoria para ti? Essa pergunta é profunda, né? Essa pergunta para algumas pessoas e para mim é reflexo de liberdade financeira. Tu não precisar mais trabalhar a tua receita do fruto do teu trabalho naquele mês ou naquele ano, dependendo de como que tu mensura a tua renda, né? Nos Estados Unidos a galera mede renda por ano, aqui nos Estados Unidos é por mês, mas enfim, o quanto os teus ativos vão te manter no futuro, mesmo que tu pare de ter receita e fluxo de caixa mensal ou anual. E aí, essa pergunta, por que eu falei que é profunda, né? Porque junta com o que tu falou antes, tem muita gente que se aposenta, entre aspas, e aí vai fazer o que gosta. Ou vai, né, ter um hobby, vai trabalhar em outras coisas que não necessariamente dão a mesma receita mensal que um trabalho mais quadradinho, tradicional. Então, acho que para mim seria isso, se aposentar é tu ter um fluxo de caixa que vai manter o teu padrão de vida por um X período de tempo, sem que tu precise voltar a trabalhar em coisas que com certeza vão te trazer fluxo de caixa. Porque, por exemplo, eu gosto muito de cuidar do jardim, gosto muito de ficar com os cachorros, gosto muito de surfar, de tocar bateria. E tocar bateria até tudo bem, poderia trazer receita, poderia ter uma banda que vende ingresso no futuro e trabalhar sendo musicista. Mas cuidar do meu jardim não paga nada, só satisfação própria, né? Então, o que se trata com aposentadoria é tu fazer coisas que não geram fluxo de caixa, mas te trazem prazer, satisfação de estar vivo, né? Então, esse é o ponto, seria a minha definição de aposentadoria. Tu não necessariamente ter que gerar fluxo de caixa e ter coisas, ativos, aí a gente vai focar no Bitcoin, que conseguem te bancar na velhice ou antes dela, para que tu não precise ter essa urgência de gerar um fluxo de caixa imediato. Se a gente for pensar, a aposentadoria está extremamente ligada à liberdade financeira, porque né, tudo isso que tu trouxe, tem gente que já vive assim, já é um, entre aspas, aposentado com 30 anos, dependendo se tu já tem liberdade financeira, tu já poderia se aposentar, na verdade. Só que nos moldes antigos, digamos, a aposentadoria, nesse termo, também está ligada à idade, né? Porque a aposentadoria, ela vem de como é que a gente pode explicar, Carol? De algo que foi criado pelo governo. Quando você se aposenta, você começa a receber um benefício governamental que, em teoria, deveria ser para te bancar na velhice. Mas hoje, esse benefício é muito pequeno, a ponto de é só um auxílio, né? Tem gente que ganha um salário mínimo, tem gente, claro, que ganha mais, né? Dependendo de quanto tu contribuiu durante a tua vida. Vamos falar sobre isso, então, Carol. Como que a gente falou? Tu falou de aposentadoria de uma maneira que remeteu à liberdade financeira, né? A liberdade de poder escolher o que tu quer fazer, um hobby e tudo mais, sem precisar gerar receita, porque você está aposentado, você tem um valor considerável guardado ali, que gera rendimentos, ou enfim, que você
um valor considerável que você consegue se manter sem precisar gerar receita, a ponto de você viver o restante da sua vida, tendo os seus custos ali guardados e você conseguir aproveitar a sua vida. Agora, tem esse outro lado da aposentadoria que está ligada a esse termo, está ligado a esse benefício do governo. Vamos falar sobre isso, Carol. Então, tu sabe de onde surgiu esse termo aposentadoria? Sim, até eu ia complementar, que bom que tu organizou as ideias, né, porque eu já ia entrar rachando. A aposentadoria vem de um conceito da pessoa chegar numa idade em que ela não tem mais capacidade de trabalhar e ela se recolher aos seus aposentos. Então, tem total a ver com, no passado, as pessoas chegavam em 50, 60 anos, antes era 40, e se aposentavam, porque não tinham mais condições de produzir. Então, vem dessa origem, só que a gente vai... Isso exigiria um podcast muito maior e muito mais denso, porque poderia se falar só disso, né? Com a melhoria da qualidade de vida, com o aumento do endividamento do governo, inflação, a aposentadoria, ela virou um baita problema para o governo. Porque as pessoas estão vivendo cada vez mais, se aposentando cada vez mais cedo, porque elas começam a trabalhar muito cedo e, ao mesmo tempo, com 45, 50, 60 anos, ainda teria condições de trabalhar mais, pela melhoria das condições de vida e de saúde. Só que, ao mesmo tempo, o governo não projetou esse auxílio que tu comentou, Cacá, para pagar as pessoas até 90, 100 anos. Porque a expectativa de vida das pessoas também está ampliando. Então, quando a aposentadoria surgiu, a pessoa se aposentaria em 45, 50, no máximo 60 anos, e a expectativa de vida seria que ela seguisse recebendo benefício até os 75 anos, que é a expectativa de vida média da população. Antes era 70, agora foi para 75, e a tendência é que aumente cada vez mais, para 80, né, nos próximos anos, com esse aumento da melhoria da qualidade de vida e tudo mais. Só que os governos, da forma como foi projetada a aposentadoria, não tem essa diferença de caixa. E hoje, o INSS, a aposentadoria, ela é um esquema de pirâmide, né? Ou seja, as pessoas mais jovens pagam para a aposentadoria das mais velhas. Só que quando chegar na sua hora de se aposentar ali por idade e por contribuição, né? Contribuição, porque é obrigada a pagar, mas enfim, não vai ter esse valor. Não vai ter a capacidade de pagar o salário que a pessoa receberia hoje. Isso são dois fatores. A pessoa não vai receber provavelmente o que ela paga hoje, e chegando lá na frente não vai ter grana para sustentar ela pelo mesmo período de tempo, ou pelo período de tempo que ela ficar viva após a aposentadoria. Então, por isso que muito se fala que o INSS e a aposentadoria, como ela é feita hoje, é um esquema de pirâmide porque é insustentável. E aí que muitos países, ao longo dos anos, últimos 10 anos, a galera vai se lembrar, tem visto, principalmente na Europa, que tem um envelhecimento mais acelerado, tomando medidas de austeridade, que se fala, ou seja, cortando esses benefícios. E é isso que a gente está observando, né? E isso que eu falei agora, esses benefícios eles estão sendo completamente removidos, porque lá na frente o governo não vai conseguir pagar, e depois a gente pode entrar em como a inflação destrói o poder de compra dos aposentados. Mas não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre, enfim, isso que eu comentei, que tu me perguntou se eu sabia a origem, sei alguns conceitos, e a gente pode ficar nisso por um tempo. Adorei saber que a palavra aposentadoria se refere a se recolher nos seus aposentos. Sim, óbvio. Quando a gente entende, né, faz todo sentido, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. Mas eu estava comentando sobre por que isso não vai se sustentar, porque é uma pirâmide, né? Aí tem um outro problema para complementar esse teu pensamento, Carol, que não tem tanta gente nascendo para sustentar o pagamento dessas pessoas que estão vivendo muito mais, né? E aí, por que não tem tanta gente nascendo, né? Daí a gente vai entrar também num outro podcast que as pessoas estão, os jovens, né, estão querendo ter menos filhos, porque antigamente, meu Deus do céu, a família da minha avó, nossa, são 10 irmãos, teve das duas famílias, é uma penca de filho. Acho que tinha 7 filhos dos meus avós e bisavós, né? 7 filhos, 10 filhos. O meu pai também teve, sei lá, 11 irmãos, ou 8 irmãos, não sei. É um monte de gente. E hoje tu não vê mais isso, né? Hoje tu vê, assim, os casais tendo... alguns têm um filho, tem vários amigos que têm um filho, 2 no máximo. No máximo 2. Porque o custo para ter filho é muito alto, né? Tu vai pensar em alimentação, em escola, em médico, coloca tudo isso na balança, porque todo mundo quer dar, obviamente, o melhor para os seus filhos, né? E quem tem condições, que bom que pode ter, oferecer todas essas possibilidades, né? Hoje o mundo está muito mais aberto. Até ontem a gente estava lembrando, né, Carol, que até, sei lá, os meus
até quando que eu fiz a minha primeira viagem internacional? A minha primeira viagem internacional foi para Paris com a minha mãe, acho que foi em 2010. Eu já estava com 20 anos, 20 e poucos anos. Hoje a gente vê as crianças com muita facilidade indo para o exterior ou tendo acesso à Disney. Eu não tive acesso a isso, né? Tu também não teve. Então, hoje é muito facilitado. Então, tu coloca tudo isso nos custos. Coloca isso tudo na balança. Claro, né? Ir para Disney é um plus, né? Mas, enfim, coloca todos esses custos de educação, de alimentação, de médico, de todos esses cuidados. As famílias estão mais cautelosas, né? E tendo menos filhos. Então, com isso, não se sustenta isso que se diz que é uma pirâmide, né? Não tem tantas crianças, não tem tantas crianças nascendo e indo para o mercado de trabalho e pagando o INSS, tá certo? Pagando as contribuições para justamente pagar e para esse bolo aí do governo para pagar os aposentados, porque eles têm muito mais aposentados, muito mais gente vivendo muito mais tempo. Então, não tem como sustentar essa pirâmide aí nos próximos anos. É isso que a gente está vendo. E aí que entra o nosso assunto do podcast. Dá para depender tão somente desse auxílio que o governo dá? A nossa geração e daqui para frente vai poder contar com isso? Boa, e tu complementou muito bem, Cacá, porque isso que tu tá falando foi o que eu aprendi quando eu estava na escola, nos anos 90, que ia acontecer, que é a inversão da pirâmide etária, né? Que é justamente o envelhecimento da população. Isso traz inúmeras consequências. Uma delas, e a principal delas, é o que tu falou ali, que as pessoas elas vivem cada vez mais, têm cada vez menos filhos, essa pirâmide se inverte e se torna insustentável. E outra coisa que tu falou que é interessante, que me veio à mente, existe um gráfico que mostra isso, depois eu vou colar aqui na tela, que mostra que com o aumento dos custos de vida que acontece ao longo das décadas, por causa, enfim, que a gente vive no sistema Fiat, os governos imprimem dinheiro sem limite, sem previsibilidade, isso acaba destruindo o poder de compra, impacta que tudo fica cada vez mais caro, as pessoas não sabem por que isso acontece, e simplesmente começam a cortar na carne, literalmente no sentido de, não vou comprar mais carne, não vou comprar mais isso, não vou comprar mais aquilo, não vou ter mais filhos, porque isso vai aumentar o custo. Então, existe um gráfico que mostra que com o encarecimento dos produtos, o encarecimento de produtos e serviços na economia, a taxa de fecundidade de nascimento também caiu. Então, olha como a economia impacta diretamente na vida das pessoas, e não só no curto, mas no longo prazo, impacta em comportamento, que é isso que você está falando. Antigamente, as famílias tinham muitos filhos para trabalhar na roça, porque precisava de muita gente para lidar com um pedaço de terra e plantar e colher e tudo mais. Então fazia sentido economicamente ter muitos filhos, porque mais filhos significava mais produção. Olha que doido. Hoje, ao contrário, mais filhos é mais gastos, não é garantia de receita, de produtividade familiar. Pelo contrário, as pessoas estão investindo em qualificação, em diploma, em universidade, em educação, e nem isso volta. Então, tudo que foi dito que ia acontecer, que era garantido no futuro, nem para as novas gerações acontece. Tem muito diplomado desempregado, e ao mesmo tempo, lá no futuro vai ser mais um dependente do Estado que não vai ter condições de bancar essas pessoas na sua velhice. E aí, respondendo a tua pergunta, finalmente, Cacá, não dá para depender, nem no passado, e muito menos agora, e nem no futuro. E é por isso, e já vou deixar tu comentar, que eu vi que tu abriu o microfone, e é por isso que a gente viu uma corrida aí nos últimos 15 anos para investimentos, para as pessoas conscientes disso, tentando se proteger e começando a investir em ativos tradicionais, que a gente já viu que não consegue proteger de outros efeitos que a gente vai trazer agora, mas agora eu vou deixar tu comentar antes que eu saia do assunto e a gente não consiga voltar nele. Eu só ia fazer um comentário que tu falou assim, antigamente tinha muitos filhos que era para trabalhar na roça. Tem esse lado, claro, mas eu tenho certeza que vai vir alguém aqui comentar, mas é que antigamente também não tinha assim, não era tão comum preservativo, remédios, né, para não engravidar e tudo mais. Hoje em dia isso é abundante, é facilitado, né? Então, claro, eu imagino que minhas bisavós não tinham acesso a esse tipo de recurso, né? Então, obviamente, acabava tendo muitos filhos também por conta disso. Mas, enfim. Peraí. É que isso é muito interessante, porque isso vai sair do assunto, vamos ficar nele. Tem um termo para isso que é planejamento familiar. Então, fecha com o que eu falei, em algum nível, né? Porque as pessoas estão conseguindo também se planejar. Se não houvesse essa possibilidade tecnológica, que, enfim, a tecnologia ela traz mais condições, melhor qualidade de vida,
as pessoas estão conseguindo planejar se vão ter filho ou não. No passado isso não era uma opção, né? E é o que tu tá trazendo, tipo, tá, não tinha como planejar no nível como tem hoje. Então, como tem como planejar e como a economia tá mais difícil de se manter, de manter os custos de vida, o planejamento, ele também reforça essa queda de taxa de nascimento. Então, é mais um fator para reduzir a quantidade de pessoas e mais um fator aí, então, nesse bolo que a gente estava falando, para contribuir com a pirâmide da aposentadoria, né? Então, mais um fator para reduzir o número de jovens para custear o futuro das pessoas mais velhas. Tá, beleza, tá entendido o que é então a aposentadoria. A gente trouxe aqui uma visão tanto de passado, né, como que eram as famílias antigamente tinham vários filhos. A gente trouxe uma visão de como isso mudou agora e como isso na verdade é uma pirâmide que não tem como se sustentar e como as pessoas não vão conseguir e já não conseguem, né, só com a aposentadoria na maioria das vezes ter uma velhice ou ter né, viver a vida com qualidade de vida, né? Porque numa terceira idade, tu tem que imaginar o seguinte: vamos supor, parei de trabalhar, eu tenho mais custos, porque tu quer manter uma saúde, tu precisa manter a saúde. Então, se exercitar, tu tem os custos de médico, tudo aumenta nesse sentido de custos de saúde, né? Eu vejo pelo meu avô, é uma paulada o plano de saúde dele, eu fico chocada. Fora que, recentemente, meu avô tem 86 anos, tá? Ele é um fenômeno, gente. O meu avô é um fenômeno. Beijo, vou pra ti. Ele é um fenômeno. Ele me manda mensagem no Instagram. Ele tá sempre na internet. Ele conversa com todo mundo da família pela internet. Ele sabe tudo que eu tô fazendo. A gente não tá mais próximo, né? Ele não para um segundo. Ele é um cara extremamente ativo. Ele vai pra chácara, ele capina. Ele faz a própria comida. Ele mora sozinho. Ele dirige. Ele pega a estrada, pega 2 horas, às vezes 5 horas de estrada para visitar o irmão dele, dirigindo sozinho um carro, ele tem uma namorada. Então, assim, com 86 anos, o meu avô tá extremamente ativo, ele trabalha numa casa, ele vai no supermercado, ele é meio que um faz-tudo, assim, da casa, sabe? Extremamente ativo. Meu avô é um exemplo, com 86 anos, está vivendo a vida desse jeito. Não tem hora, gente. Ele acorda cedo, vai dormir tarde. É um fenômeno, cara. É um fenômeno. E aí, olha só, o plano de saúde dele é uma paulada. Paulada. Impressionante. Não lembro se é coisa de 5 mil reais, coisa assim, tá? Paulada. E eu achei muito curioso que eu nem sabia disso. Recentemente ele foi trocar de carro e ele não pode financiar um carro por causa da idade. Não tem acesso a financiamento. Se ele quisesse financiar uma casa, um carro, um apartamento, ele não tem acesso a financiamento porque ele já tem muita idade. As empresas não querem fazer financiamento para ele. Então é tudo na bucha. Ou seja, a pessoa que tem idade, ela tem que ter condições financeiras para ter uma qualidade de vida legal. Meu avô, para ter um carro legal, assim, e seguro e novo para ele sair e tudo mais, ele teve que pagar o carro à vista, não tinha como fazer um financiamento. Então tem que ter uma reserva financeira para isso. Ou seja, tem que haver um planejamento para ter uma velhice saudável, com estrutura, sabe? Para ter condições de pagar saúde e ter uma qualidade de vida, sabe? Ter uma vida legal, assim, quando chegar nessa idade. E como tu falou, Carol, a tendência é que a gente chegue nessa idade muito ativos, né? Porque a expectativa de vida está aumentando com a tecnologia, com a medicina, né? As pessoas muitas estão buscando se cuidar mais, estão fazendo academia, estão buscando a sua qualidade de vida bem antes, aos 30, aos 40. Vide aí o movimento da galera das corridas, né? Que tá um fenômeno. O povo tá correndo, o povo tá se exercitando, tá todo mundo preocupado e querendo viver mais, né? Eu vejo assim, a minha avó tinha um estilo de vida, a minha mãe já tem outro. Então, os novos avós vão ser muito mais jovens de cabeça e de atividades, né? Então, dito isso, dá para depender do governo? Não dá. A gente já falou aqui que não dá. Como que hoje as pessoas tradicionalmente se protegem, tentam se proteger, Carol? Vamos falar disso para a gente chegar, então, no Bitcoin. Boa. Então, dependendo do perfil, cada pessoa vai ter um ativo favorito, né? Se a gente pegar os boomers, a galera da faixa etária dos meus pais, talvez os teus pais, teus avós, era poupança. Não sei se tu lembra. Poupança. Eu não sei se tu lembra da poupança. Faz tanto tempo que a gente não fala de poupança. Existe ainda? Minha avó tinha dinheiro na poupança. Meu avô, que tá vivo, também tem dinheiro na poupança.
porque é o que era seguro, é o que eles conhecem, entendeu? Pensa, meu avô era caminhoneiro, Carol, minha avó é cabeleireira, não tinha conhecimento de investir, imagina, de mercado financeiro nenhum, até hoje, né? Meu avô não tem esse conhecimento, então o que eles têm como seguro, meu avô não queria nem fazer o Pix, não quer fazer Pix. É o jeito antigo né, de entender as coisas e também por medo, né? Porque hoje tem muito golpe com idosos, etc e tal. Mas ele, assim, poupança é o que ele conhece. E não conhece outras formas de investir. Boa, tá, poupança. Mas se a gente for ver ao longo do tempo, a poupança é o que pior paga, né, em retorno para a pessoa que deixou o dinheiro ali parado para o banco fazer o que quiser. Mas como tu falou, acesso à informação. Com a expansão e a popularização da internet, da informação na internet, canais de educação financeira e as pessoas vendo seu poder de compra sendo diluído, né, ao longo do tempo, surgiu esse movimento, então, e essa necessidade também de aprender a, diversificação, que é a teoria do portfólio moderno, que é como que tu tem mais proteção de patrimônio, tu tem mais valorização de acordo com o perfil de cada um, tu consegue colocar numa cesta de ativos, aí que se difundiu a história do não colocar todos os ovos na mesma cesta, todos os conceitos e crenças financeiras foram muito bem estabelecidos e divulgados nos últimos 20 anos. Então, isso começou lá nos Estados Unidos, com uma maior divulgação de como se proteger, como investir, e é muito doido, porque quanto mais a economia, o sistema financeiro tradicional mostra que é um cubo de gelo e está quebrando, mais as pessoas sentem, mesmo que de forma inconsciente ou instintivamente, que precisam se proteger. E por isso tem crescido esse movimento de investir. Então, a gente está vendo muita gente começando a se expor à renda fixa, a ações, ter um portfólio equilibrado de acordo com o seu perfil, os perfis, né, conservador, arrojado, moderado. Então, pessoa mais conservadora, ela vai ter mais ativos de renda fixa, pessoa mais agressiva, mais jovem, vai ter mais uma tendência por ter ações, ativos mais voláteis, Bitcoin, criptomoedas, né, no geral. Agora, falando no perfil das pessoas, o que elas buscam, não o que é saudável e o que não é. Só que, quando a gente olha em retrospectiva, e aí compara, né, as teorias econômicas e as teorias de investimento, a gente começa a ver que existe um gap aí. O primeiro gap é inflação. Como que os economistas e o governo consideram a inflação, essa métrica de perda de poder de compra. Então, investidores tradicionais e Bacen, CVM e tudo mais, considera a elevação dos preços a inflação, ou seja, a perda de poder de compra vem da elevação de preços. Só que com o passar do tempo começou a ficar cada vez mais claro que, na verdade, a elevação de preços, o IPCA, que é considerado aqui no Brasil, o CPI, em outros países, na verdade, isso é uma consequência, isso é um reflexo, na verdade, do quanto o dinheiro, na verdade, foi diluído, perdeu valor. E o que faz o dinheiro, a moeda, né, que é a nossa métrica, a nossa régua de medir o valor das coisas na economia e no mundo real, tu consegue medir o teu salário e o quanto custa o teu custo de vida através do dinheiro. Então, ele é uma micro-régua para a gente conseguir medir nosso custo de vida e o nosso trabalho, inclusive, né? Só que conforme essa régua, ela começa a ser diluída, ela começa a ser modificada, as pessoas perdem a noção e elas começam a ter comportamentos que elas nem sabem de onde, por que isso está sendo cada vez mais popularizado. E aí tem uma outra teoria econômica que não é a que os governos seguem, que diz que imprimir dinheiro, aumentar a quantidade de dinheiro circulante, destrói o poder de compra do dinheiro. E isso reflete em todo mundo. Só que as pessoas não percebem que elas estão tentando se proteger da elevação de preços ou de sentir que tá tudo ficando mais caro, dessa coisa meio que inconsciente, porque eu entendo que muitas pessoas só percebem que tá tudo ficando mais caro e tentam se proteger, trabalhando mais, tentando, né, ter, né, um trabalho que pague mais também, e uma das ferramentas é investir, guardar uma parte para lá no futuro, ver se consegue conquistar mais sonhos, porque o salário já não tá dando conta, né? Antigamente as pessoas conseguiam comprar uma casa com muito menos tempo de trabalho. Hoje tem que financiar, e mesmo financiando, demora 30, 40, 50 anos, ou como tu falou, teu avô, numa idade mais avançada, não tem acesso, não pode financiar uma casa ou um carro. Então o acesso, ele é completamente tolhido no sistema Fiat, porque, com o aumento de risco e a diluição do poder de compra, que é compounding, que é acumulativo ao longo da vida, isso acaba restringindo o acesso das pessoas a múltiplas coisas. Melhor qualidade de vida, ativos financeiros e bens, e qualidade de vida no futuro também. Quando a gente começa a se dar conta que grande parte desses eventos e essa falta de acesso vem da forma como a economia é apresentada para a gente, isso nos coloca numa matrix mental financeira de que
tudo bem os preços subirem, a gente se dá conta que, então a causa real não é o empresário malvadão que subiu os preços. A causa do empobrecimento, desse gap de desigualdade e desse gap de tempo e de tudo ficando mais caro e eu não consegui me aposentar, coisa que as outras gerações conseguiram se aposentar e ter muito mais ativos, conseguiram ter muito mais qualidade de vida no passado, isso medindo em bens e qualidade de produtos e serviços, é de um outro fator. É do quanto os governos nos colocam nessa roda de Sansara aqui, essa roda de diluição, essa roda dos ratos, e não querem que a gente veja a realidade de outra forma, que é a causa de tudo isso é a destruição do poder de compra via diluição monetária, que causa um efeito em toda a cascata social, inclusive de aposentadoria. E aí, quando as pessoas, agora respondendo a tua pergunta, olha para onde eu fui, percebem que quando tu mede performance de ativos comparando com proteção em relação à elevação de preços, que é o seguinte, o Tesouro Direto ele vai ser X% determinado pelo Banco Central, mais inflação, eles estão medindo isso via inflação de preços, e não em relação ao quanto o real foi diluído, o quanto o M2 subiu e o quanto o nosso dinheiro de fato perdeu valor. Está tudo sendo de alguma forma manipulado para que a gente não perceba que de qualquer forma a gente está sendo empobrecido. E o ponto é, lá na frente, os ativos, vai acontecer a mesma coisa com os ativos tradicionais, que é o que aconteceu com a poupança. Cheguei no ponto que eu queria chegar. A poupança, a gente tem acompanhado que ela não consegue ganhar de outros ativos financeiros tradicionais, ela não compensa a inflação monetária, e ela é um pouquinho que tu ganha ali para tu ter liquidez para deixar no banco. E outros ativos estão sofrendo o mesmo mal. A renda fixa brasileira, eu já mostrei isso em outro podcast, mas eu posso colocar aqui depois na tela, a renda fixa tem perdido tanto para a inflação de preços, quanto para a inflação monetária. E doido, o Ibovespa, em momentos de crise, perde para a renda fixa. Ou seja, poucos ativos no Brasil protegem da inflação monetária do Brasil, inclusive da inflação de preços. E aí a galera Fiat vai dizer, é por isso que tem que investir no exterior, é por isso que tem que comprar S&P, é por isso que tem que ter diversificação de portfólio. Mas quando tu começa a medir essas mesmas métricas em moedas mais fortes como o dólar, acontece a mesma coisa. Também não ganha da inflação monetária praticada pelo Fed, pelo Federal Reserve. É um sistema que se apoia em impressão de dinheiro. E é por isso que quando a gente compara a performance do ouro com o S&P, a gente começa a ver que muitas vezes valeu mais a pena comprar ouro do que ações americanas, porque o ouro acompanha com muito menos perda de tempo tentando se educar em sistema financeiro tradicional, que 99% das pessoas não vai conseguir ganhar fazendo operações financeiras da performance do S&P ou do ouro. E é por isso que o Warren Buffett fala para as pessoas comprarem ETF e não ficar operando ações de empresa e achando valuation, porque tem uma coisa que o sistema Fiat força a pessoa, né? A aprender a ser um mega trader, operador, fundo de hedge, tudo numa coisa só, ao invés de trabalhar bem e gerar valor para a sociedade. Todo mundo teve que aprender a ser gestor para conseguir ter um futuro melhor. Isso é uma distorção de comportamento que foi feita pela distorção da economia e do sistema monetário, né? Como o dinheiro ele é totalmente deturpado, as pessoas têm comportamentos para compensar isso. Enfim. Pra onde é que eu fui? Tá. Eu tenho uma coisa para comentar. O meu cérebro, Carol, bugou quando tu falou assim, ó, que antigamente... eu vou sair um pouco do assunto, mas assim, meu cérebro bugou quando tu falou que antigamente as pessoas tinham mais em termos de... tinham uma qualidade de vida melhor em termos de bens, tinham mais. Mas eu vou discordar de ti, porque olha só tudo o que tu falou depois disso. Ouro, S&P, gestor, ETF, eu fiquei só aqui pensando, caramba, minha família nem a tua, né? Teve acesso a nada disso. Olha tudo que a gente está falando aqui de possibilidades de tu colocar o teu dinheiro e ganhar. Não é disso que eu tô falando. Mas tá, tu quer que eu comente agora ou tu vai complementar? Eu vou complementar. Sim, minha família trabalhou. Estou usando o exemplo da minha família aqui, que é o que eu vivenciei que eu posso trazer. Uma família. A minha família, como eu comentei, né? Minha avó era cabeleireira, atendia em casa, muito simples. Meu avô, caminhoneiro, super simples também, né? Nem sei se concluíram a escola, acho que não. Tiveram 3 filhos, sendo que esses filhos, até pouco tempo atrás, nenhum deles tinha ido para a faculdade, né? Então,
eu e os meus primos que tivemos acesso à faculdade, enfim, né? Falando assim, no sentido de ordem das coisas que tu até então se considerava que era o sucesso, né, das famílias, tu ter os filhos, ir para a universidade e tal, e às vezes vai para o pública, às vezes vai para particular, enfim, tu tem que ter condições de pagar um estudo bom para ir para pública, ou se não paga a particular, que é caro, enfim. Mas, enfim, meus tios e minha mãe foram estudar em escola pública. Já eu fui para particular, e os meus primos. Então, teve uma grande melhora em termos familiares, de geração para geração. Depende. É nesse ponto que a galera vem. Mas hoje a gente tem acesso a isso, aquilo lá, a faculdade. Mas eu acho que tem. A informação, tá? Mas eu tô dizendo que a informação, mas não tenha bens. Tu e teus primos não compraram terreno. Que teus avós compraram por meio saco de arroz, entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. A gente tem muito acesso, a gente tem muito acesso à tecnologia, porque é o efeito deflacionário da tecnologia. Então, tu tá comparando um efeito deflacionário que atingiu completamente a educação, a informação. A gente tem faculdades, a gente está saindo do assunto. A gente tem faculdades que foram completamente desmaterializadas e desmonetizadas ao longo do caminho, ao mesmo tempo que o aumento da demanda por educação reduziu o custo da educação pra caramba, e agora todo mundo tem diploma e não tem emprego. De novo, caímos no mesmo balaio. Todo mundo tem acesso à informação, mas não tem bens. Não tem terreno. Sabe? Tu tem acesso à informação sobre ações no Brasil, a Ibovespa, mas tá tudo isso perdendo para Bitcoin. Tu não tem valor real. Tu tá sendo diluída constantemente porque tu não percebe onde que tá o valor. O valor tá na escassez. Tanto que tem um monte de gente diplomada, desempregada. Porque não tem o mesmo valor que muitas vezes alguém que faz um serviço que não precisou de faculdade, mas muito raro. Aí a gente pode trazer um exemplo, sei lá, uma ceramista, alguma coisa assim. Pessoas, como é que é o nome da pessoa que faz roupa? Costureira? Alfaiate. Um alfaiate. Alfaiate é chique, né? A costureira faz roupas muito boas também, mas eu entendi, tu quis trazer um alfaiate. Tá bom. Existe faculdade de moda, mas não de alfaiataria. Isso é uma coisa meio que se passa de uma pessoa para outra. Enfim, tô trazendo exemplos palpáveis aqui para tentar ancorar o meu pensamento, que é o seguinte: a gente tem muito acesso à informação, mas a informação sem escassez, sem o que ancora valor, né? É o que não pode ser reproduzido. E terreno não pode ser reproduzido, por isso que o tiro terreno é tão famoso, né? O tiro terreno que, tem terrenos no Brasil que valem muito mais do que empresas na bolsa, sabe? Regiões do Brasil. Então, é nesse ponto que eu tô ancorando. Não confundir acesso à informação a ter bens de verdade e a ter crescimento de verdade. E aí é isso que eu tô falando. Tá, nossas famílias conseguiram comprar terrenos. Na mesma idade, a gente da nossa idade não consegue ter o mesmo acesso. Não consegue comprar as mesmas coisas. E os produtos, e aí voltando à qualidade de vida, estão piorando, que é o que a gente vê nas imagens. Nos anos 70, 80, a galera em Copacabana era super esbelta, bonita, com qualidade de vida. Hoje a gente já vê a galera com sobrepeso, galera da nossa idade com saúde mental deteriorada, tentando se comparar e tentando competir, e com questões físicas também, doenças que estão surgindo por talvez acúmulo de metais no corpo, produtos que foram piorados por causa da inflação na tentativa de redução de custo e preço. A galera não tem mais acesso a, por exemplo, carne, a laticínios. É tudo industrializado. A gente abre um pacote de alimento como se fosse um produto com embalagem de plástico. Então, é nesse sentido o meu argumento de que tá pior em alguns níveis, mas não no acesso à informação. E aí é esse o grande filtro agora, né? As pessoas não sabem o que fazer com tanta informação e não sabem como usar essa informação a seu favor. A gente saiu... Não, isso tem a ver com o mesmo assunto. Se tu for pensar, são coisas que vão vindo na cabeça. Quando tu fala assim, a gente tá falando da aposentadoria. A gente está falando como o meu avô se aposentou, como meus pais, né, vão se aposentar, como os teus se aposentaram, como a gente vai se aposentar. A gente está falando de mudanças de geração, de como era no passado, como é hoje, e a gente vai falar aqui agora de futuro também, para quem está aqui se planejando para o futuro e comparando isso com o passado. Por isso que quando tu fala assim, antigamente tinha muito mais acesso, depende ao quê? Né? Tu acabou de trazer isso, tinha acesso a terreno, que a gente, para nós, está muito mais difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem acesso à informação e a gente pode viajar e tem acesso a outras coisas, a tecnologia, olha a porta batendo, a tecnologia que nossos pais e avós também não tiveram. Então, mudou o acesso ao quê? Agora vamos voltar para
Vamos voltar para a aposentadoria, então, porque, na verdade, a gente está querendo ter acesso a tudo. A gente quer viver bem e ter acesso a tudo. Quer ter o terreno, quer ter a casa, quer ter o carro, quer ter qualidade de vida, quer ter saúde, quer ter alimentação boa e quer viajar para o exterior para continuar tendo acesso e ampliar a visão de mundo. A gente está falando de uma qualidade de vida que acho que todo mundo busca, todo mundo quer. Claro que pouca gente tem, mas a gente está aqui para justamente ajudar as pessoas a conquistarem isso, né? Total, eu acho que é esse o ponto, não é porque tu tem mais acesso à informação e tu tem mais gadgets tecnológicos que isso reflete totalmente em melhora. O que é melhor, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um terreno consegue muito mais fácil acesso financeiro, consegue colateralizar, consegue fazer operações financeiras e isso abre muitas outras possibilidades. Consegue abrir um negócio porque teve crédito, porque botou o terreno como garantia. Coisa que os jovens já não conseguem mais. Mas, enfim, isso abre margem para outro assunto, que é a grande transferência de riqueza, que a gente já falou no passado, a gente pode relembrar isso. Vamos entrar justamente no objetivo desse podcast, porque senão a gente vai demorar 3 horas aqui. Tá, vamos ao assunto, então, que eu imagino que está todo mundo esperando aqui, já entendemos todo o contexto. Por que, então, que as pessoas precisam ter Bitcoin para não depender aí dessa aposentadoria, desse auxílio do governo no futuro, que a gente já viu, já falou aqui que não é o suficiente para ter uma vida legal, de qualidade de vida na aposentadoria. Por que, então, que as pessoas têm que entender Bitcoin, aprender como funciona e ter Bitcoin, como que isso ajuda elas na aposentadoria, Carol? Boa. Eu acho que isso vem junto com essa busca, então, de proteção, né? Então, a galera já entendeu que, tipo, tem que INSS não vai bancar a aposentadoria dela no futuro, que as pessoas precisam investir para lá no futuro ter ativos que conseguem complementar, então, a aposentadoria oficial. E também a gente já explicou aqui que os ativos tradicionais não compensam, de fato, a perda de poder de compra que acontece ao longo do tempo. Ou seja, de qualquer forma, ela vai estar sendo diluída, empobrecida, mesmo se ela tiver ativos tradicionais, porque a tendência é que eles sigam a inflação de preços, IPCA, e não a inflação monetária. Ok. Só que tem um ativo, que é o Bitcoin, que consegue proteger contra essa diluição financeira, que tem sim performado melhor que os ativos tradicionais e que tende a continuar performando. E aí vem a galera, aí que vem os ataques, né, da galera Fiat, né, que valorização passada não é sinal de valorização futura. Esse é o jargão que brota na cabeça de todo mundo, dizendo, mas como que você sabe que Bitcoin vai continuar valorizando? E aí que a gente, enfim, traz aqui todos os conceitos do Bitcoin. A pessoa tem que estudar o Bitcoin. O Bitcoin é diferente de qualquer ativo tradicional, que é centralizado, que é diluível, podem ser emitidos novos títulos, novas unidades. Pode alguém apertar um botão ali no Banco Central e criar mais títulos do Tesouro Direto. Pode um CEO de uma empresa apertar um botão e emitir mais ações. Uma mineradora vai lá e minera o oceano, minera uma jazida. Tem a história da mineração espacial, consegue encontrar mais ouro no espaço. O Bitcoin, ele é a primeira vez na história, na humanidade, que a gente tem escassez absoluta, matemática e digital. O que isso quer dizer? Não tem como aumentar a quantidade de Bitcoin que pode ser criada. Só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. É escassez matemática perfeita, porque não tem como ampliar a expansão. E aí a galera vai dizer, como não tem como? É só pegar o código e aumentar, é digital. E aí vem os conceitos da descentralização, né? Que o Bitcoin é um protocolo descentralizado. Não tem como ninguém monopolizar, tomar a rede para si, ou mudar as características dela, ou editar o passado, o que já aconteceu. Então, a partir do momento que tu entende a descentralização, entende que não tem como manipular, não tem como destruir, não tem como ninguém de forma unilateral pegar para si essa criação e começar a mudar ela, modificar ela, emitir mais Bitcoin, tu percebe que, então, o Bitcoin é diferente de tudo que existe. Ele é mais escasso que o ouro. Ele é mais verificável que o ouro. Qualquer pessoa pode ter acesso. Então, ele tende a continuar valorizando, porque se não tem como destruir, é sinal que todo mundo precisa ter esse ativo, pessoas, empresas, países, qualquer pessoa que queira proteger riqueza e patrimônio ao longo do tempo, vai precisar ter pelo menos um pouco de Bitcoin. Eu não estou dizendo que só é para ter só Bitcoin, mas conforme as pessoas forem inserindo o Bitcoin dentro dessa estratégia de diversificação, até a pessoa mais conservadora pode ter 1, 2% de Bitcoin. Isso não vai colocar a carteira dela em risco, não vai deixar ela mais volátil. E aí eu entendo que, por exemplo, tá? Exemplo do teu avô, 86 anos. Ele vai deixar tudo em Bitcoin? Não vai deixar tudo em Bitcoin. Porque se ele precisa pagar, enfim, alguma situação urgente de saúde, uma internação, se for o caso, se o Bitcoin tiver uma queda, ele vai ter menor capacidade de pagar aquele período de internação, exemplo,
vai ter menor capacidade em relação ao que ele comprou naquele mês ou naquele momento. Então, é natural que, de acordo com o perfil de cada pessoa, ela tem um nível de exposição. Tem pessoas que vão ter 100%, tem pessoas que vão ter 1%. E tá tudo certo, tá tudo bem. Só que o que acontece a partir do momento que a pessoa tem 1% de Bitcoin? Esse 1% de Bitcoin, ele vai valorizando ao longo do tempo, até que daqui a pouco ele vira 2%, 3%, 5%, 10%, 20%, porque ele tem uma valorização muito maior e muito mais rápida que qualquer outro ativo tradicional. E a exposição da pessoa naturalmente começa a subir. Isso quer dizer que Bitcoin é o melhor ativo para você ter para longo prazo e para aposentadoria, porque ele lá na frente te dá muito mais chances de ter uma vida mais confortável, de pagar os seus custos de vida do que qualquer outro ativo tradicional. Porque não tem como mudar o Bitcoin. A tendência é que ele siga assim valorizando com muita volatilidade no curto prazo, mas a aposentadoria é longo prazo, né? Não é curto prazo. Então, no longo prazo, a tendência é que ele proteja melhor que qualquer outro ativo tradicional. Por isso que é imprescindível. E aí eu trouxe aqui alguns cálculos de projeções, porque respondendo finalmente a nossa pergunta inicial, que é quanto ter, então, de Bitcoin para aposentadoria, se eu tenho X, né, perspectiva aí de acúmulo ou não, o quanto ter. Então, eu lapidei aqui, eu garimpei, na verdade, 2 cálculos. Um é de uma thread de um cara que postou no Twitter, que eu achei bem interessante o estudo que ele fez, e o outro é a calculadora da Unchained Capital, que eles dão bem mastigadinho ali, para quem quiser, que estiver aqui assistindo, quiser fazer o seu teste de quanto que precisaria ter. Tá em dólares, mas aí depois converte, faz ali um cálculo de padeiro, assim, no papel, e vai ficar bem claro. Beleza. O primeiro que eu queria trazer aqui é essa thread do Sningston With. Ele postou aqui algumas regras, esse cálculo que ele fez, né? Então, ele presumiu que Bitcoin ele vai seguir a Power Law, que é enfim, é um modelo que, tipo, não é uma certeza, não é uma garantia, mas ele tem projetado para o futuro como que vai ser a performance do Bitcoin ao longo do tempo, baseado na oscilação do passado. Então, se Bitcoin continuar essa tendência de volatilidade cada vez menor e fazendo uma regressão logarítmica e projetando para o futuro como que pode ser a performance de preço dele no longo prazo, no curto prazo, no curto prazo pode ser muito volátil, muito mais volátil do que isso, mas no longo prazo a tendência é que ele siga essas linhas, né, de potência. Então, ele fez um cálculo projetando o Bitcoin no 50 percentil para baixo, ou seja, da metade para baixo aqui da Power Law, ou seja, no pior cenário possível. Se ele não seguir o Power Law para cima, mas aqui da metade para baixo ao longo do tempo, sabe? O quanto que a pessoa deveria ter, pensando que as pessoas, enfim, a idade média, assim, de morte é 100 anos, ninguém passa dos 100 anos, e que a oferta monetária, o Money Supply, vai continuar subindo num KGR de 7%, anualmente, né? A gente tem visto aí que a média é de 10 a 15, 20% em economias relativamente estáveis. Em economias em crise é muito mais do que isso, né? Às vezes é 50, 100% num ano só. E que isso configuraria, então, uma inflação de 7%. 7% é bem na média global, porque Europa e Estados Unidos têm a meta de 2%, e aqui no Brasil a meta é 5%, mas muitas vezes passa disso. Então, 7% seria uma média que poderia ser adaptada a qualquer local do mundo. E aqui está o ponto. Ele faz esse cálculo e posta esse gráfico aqui, cogitando que a pessoa precisa de $50 mil por ano para se manter ao longo de cada ano. Se a gente fizer um cálculo de padeiro, vai dar 250 mil reais por ano, isso daria mais ou menos 25 mil reais por mês. Pensando num salário médio da população brasileira, isso é bastante, né? Mas se a gente pensa em dólares, um americano, por exemplo, isso é menos de 5 mil reais, quer dizer, menos de 5 mil dólares por mês. Então, está ajustado para o padrão de vida e o custo dos Estados Unidos. Então, se a gente pegar por esse cálculo, a gente vai ver que hoje o custo médio de vida não é 25 mil reais por mês. Mas é interessante a gente ver como para nós precisaria talvez de muito menos que isso para viver no Brasil nesse mesmo período de tempo, com dados aproximados a esses, tá? Mas enfim. Então, nessa linha aqui vertical, ele demonstra quanto Bitcoin a pessoa precisa ter para se aposentar em cada faixa de anos aqui, né? Então, observa como quanto mais passa o tempo, menos Bitcoin a pessoa precisa para se aposentar e ter no longo prazo esses 50 mil dólares anuais. Então, aqui, por exemplo, né? Se a pessoa tem 4 Bitcoin agora, a tendência é que o quanto antes ela consiga se aposentar para ter
essa aposentadoria de $50.000 por ano. Quanto menos Bitcoin ela tem, aqui ó, 0,01 BTC, mais tempo vai levar para ela se aposentar. E é por isso que quanto mais você acumula, maiores as chances de você ter uma aposentadoria tranquila no futuro. Ele postou isso num formato de thread, em que ele começa a projetar padrões de vida cada vez maiores, né? E cada linha, que a linha preta depois de 75 anos, até chegar na linha amarela, que é 5 anos depois, né? Então, quanto mais Bitcoin a pessoa tem, menor o período de tempo que ela vai ter, e mais tempo ela vai conseguir se aposentar e não precisar vender Bitcoin. Então, nessa thread aqui que ele mostra vários períodos de tempo. Então, aqui com 50 mil por ano, $100.000 por ano, $150.000 por ano, $200.000 por ano, $250.000 por ano e $300.000 por ano. Então, observa como, conforme o período de tempo vai aumentando, o gráfico também vai modificando, né? Vai tudo sendo arrastado mais para frente. Mais Bitcoin ela precisa. Então, aqui, ó, no primeiro gráfico é com 5 Bitcoin. No último gráfico é com 50 Bitcoin. Para ela ter uma aposentadoria de $300.000 por ano. Então, o que muda basicamente é o volume de acúmulo agora. No momento, é isso que mais impacta, né? Quanto mais ela conseguir acumular agora, melhor, para ela conseguir ter essa mesma performance, porque o Bitcoin vai valorizar igual para todo mundo. E o outro site que eu queria mostrar aqui, esse aqui é mais personalizável, Cacá. Então, ele faz tipo uma calculadora para aposentadoria. É da Unchained, que é uma empresa que faz custódia compartilhada. Eles fazem bastante relatórios, é bem interessante os relatórios que eles fazem. E eles têm essa página aqui, Retirement Calculator, que tu consegue adaptar nessa tabela que mostra os parâmetros que tu digitar aqui e um gráfico mais abaixo sobre como que vai ser o teu plano de aposentadoria. Então, eu vou fazer aqui um exercício, tá? Se tu quiser fazer junto comigo, é interessante. Então, agora eu tô com 37 anos, então ele faz uma projeção de quanto eu preciso acumular de Bitcoin para ter uma aposentadoria sustentável. E ele calcula aqui que a expectativa de vida, né? Tu quer planejar até os 80 anos, eu vou botar aqui que eu vou me aposentar com 60 anos, olha aqui. Olha como já sobe o gráfico. Quanto menos idade, né, obviamente, de acúmulo, quando para de acumular, tu vai começar a consumir o que tu acumulou de Bitcoin. Então, ele coloca, eu vou botar aqui 60 anos, e eu vou botar que eu quero viver até os 100 anos, até o máximo possível. Daí é possível mudar aqui também, ó. Se tu quiser botar 120, também é possível. Vou botar 100 anos. Aqui tu pode colocar outros ativos que tu tem. Por exemplo, $500.000 em ações, renda fixa ou Bitcoin. Eu vou deixar aqui 0 ações, 0 renda fixa. E vou botar 1 Bitcoin. E quanto por mês tu quer acumular? Eu vou botar $200, que vai ser R$1.000 em Bitcoin. E aqui tu consegue colocar, tipo, padrão de impostos que tu paga, a quantidade e quanto que isso vai impactar por ano, né? Tu pode adicionar ativos também. A expectativa de crescimento dos teus outros ativos. E aqui um KGR médio de 17%, que é bem conservador para o Bitcoin. Beleza. E ele vai projetar, enfim. Aqui ele projeta também que outros tipos de receita tu vai ter durante a tua aposentadoria. Eu vou deixar aqui zerado. Beleza. Então ele projeta aqui as despesas anuais, né? Então os americanos sempre calculam anuais. Então se dividir 100, que está em dólares, eu vou botar os $50.000 de antes, que ainda é bem alto para os padrões brasileiros. Vou botar $30.000. É longo esses parâmetros, né? É interessante essa ferramenta, mas é claro, você tem que botar várias informações ali para ela dar a estimativa bem aproximada, pelo que eu estou entendendo. O que é interessante, porque tenta refletir a realidade de cada pessoa, né? Então aqui coloca as suas despesas anuais, então $30.000, ou seja, $150.000 reais, mais ou menos. Ganhos de capital, 20%, que fecha ali com o crescimento do Bitcoin e outros ativos. E a expectativa de inflação, eu vou botar aqui 5%, porque vivemos no Brasil, né?
Então, ele calcula aqui, ó, para se aposentar com 60 anos e eu ter 42 anos de saque de Bitcoin, ou seja, eu vendo Bitcoin ou colateralizo, mas ele está considerando saque quando tu faz withdrawal, está sacando Bitcoin. Ó, quantos anos você pode sacar Bitcoin da sua cold wallet, por exemplo, até chegar em 0 como saldo? E aqui na aposentadoria, então, teria um Bitcoin em média, e o preço do Bitcoin, 42 anos, 3.107.960. Que, na verdade, é o preço do Bitcoin quando me aposentar, ou seja, daqui a alguns anos, né? 23 anos, daqui 23 anos. E aí o budget durante a aposentadoria seria cerca de 7 mil dólares por mês, ou seja, 35 mil reais por mês, bem bom. 92 mil ao ano. E o saldo na minha carteira, quando eu me aposentasse, 3,8 milhões de dólares. Isso dá 15 milhões de reais, né? Aqui em cima também, o preço do Bitcoin, 15 milhões de reais. Carol, alguém vai dizer assim, ó. Carol, alguém vai dizer assim, ó, 35 mil reais por mês daqui 20 anos não vai valer nada. Esse é outro ponto, né, sobre a inflação Fiat. Tu começa a perceber que em Fiat tudo fica cada vez mais caro, os 35 mil reais vai ser equivalente, sei lá, 10 mil reais hoje, e os 15 milhões de reais por Bitcoin vai ser, tipo, o preço do momento, porque hoje tá 100 mil dólares, a demanda vai subir, ele vai valorizar, é o efeito inverso, né, do Bitcoin e o dinheiro Fiat, basicamente, sendo exposto. E aí ele coloca aqui, o saldo quando morrer ainda tende a sobrar um saldinho em Bitcoin, porque mesmo que tu gaste, o remanescente ele vai valorizando ao longo do tempo. E aqui embaixo tem o gráfico disso, né? O valor remanescente ao longo do tempo. Então, na linha amarela é a estratégia máxima de Bitcoin. Eu não fiz o portfólio 60-40, né? Que seria colocando ações, mas poderia colocar também. E ele mostra como, ao longo do tempo, mesmo fazendo saques, o que sobra de Bitcoin ainda segue valorizando, mesmo que a pessoa morra antes, ela vai ter Bitcoin ainda para suprir o restante da vida dela, e mesmo que ela morra antes, vai continuar valorizando, porque vai sobrar Bitcoin, porque o custo de vida é pago em Fiat e a aposentadoria foi feita em métricas de Bitcoin, né? Em Bitcoin, se ela focar nisso. Não que as pessoas tenham que focar nisso, pode ter o portfólio balanceado, mas se ela seguir esse mesmo padrão de acúmulo, mesmo com outros ativos, tende a refletir esse mesmo resultado, Cacá. Achei bem legal essa ferramenta da Unchained Capital. Vamos botar o link aqui, disponibilizar para a galera, quem quiser fazer o seu próprio teste ali, aplicar as próprias informações para ver como que funcionaria então a sua aposentadoria. Até eu vou fazer, eu não fiz, eu achei bem interessante, vou fazer esse teste aí. Carol, uma coisa que me veio à mente agora que eu acho legal comentar, porque quando a gente fala de aposentadoria com Bitcoin, a galera pensa assim, pois é, como que eu vou usufruir do Bitcoin? Como é que eu vou me aposentar com Bitcoin? Afinal de contas, Bitcoin não tem rendimento, né? É aí que tá. Por isso que a gente sempre falou isso, né? Há muitos anos a gente fala como as pessoas vão ter que se atualizar com relação ao Bitcoin, porque ele funciona diferente. Ele traz novos conceitos. Hoje você deixa um dinheiro sei lá, tu deixa um dinheiro em aplicações que te geram rendimentos, ou seja, aquela história do ganhar dinheiro dormindo, né? Isso aí até não se ouve mais tanto, virou um chavão alguns anos atrás de investimentos tradicionais, né? Ganhe dinheiro dormindo, que é isso, você aplicar um dinheiro, você investir um dinheiro e receber rendimento, ou seja, a renda não é nem renda extra, é um rendimento sem fazer nenhum esforço, digamos assim, né? Renda passiva, isso, não é renda extra, é renda passiva. A renda passiva, meu Deus, né? É a busca dos investidores do mercado financeiro tradicional. E o Bitcoin ele traz uma outra lógica, que é o que a Carol acabou de comentar, por conta da escassez e da demanda crescente, a tendência é ele continuar valorizando, por mais que você guarde Bitcoin e tenha os seus custos em fiat que você retira do Bitcoin, ou seja, você vende Bitcoin, ao longo do tempo o Bitcoin, a tendência é continuar valorizando. Então ele não tem uma renda passiva, né, um valor ali, todo mês eu recebo certo aquele valor ali, porque eu já tenho uma previsibilidade, já tenho um acordo que eu fiz a partir já tenho um percentual que eu recebo daquele X valor que eu botei naquele tipo de investimento. O Bitcoin, tu não sabe exatamente o quanto que ele vai subir. Tem o KGR que a Carol falou,
que ali tem uma previsão na Unchained, mas você não tem certeza, porque um ano é uma valorização X, no outro ano é uma outra valorização Y, então, né, não tem uma previsibilidade, mas tem uma tendência de alta. Muda a lógica de como investir, do que é essa renda passiva, do como ter renda em Bitcoin, muda totalmente a lógica. Eu acredito também, além disso, e aqui tu está falando da Unchained, fez um cálculo em cima da tendência de valorização do Bitcoin, mas eu acredito que ainda vai surgir outras formas de você ter, né, uma rentabilidade, enfim, com o seu Bitcoin acumulado. Né? E aí, Carol, vou deixar para tu comentar sobre isso. É colateralização. Já existe uma forma de você deixar lá custodiado na exchange, ganha um percentualzinho em cima desse valor que está lá travado na exchange, enfim, mas aí a gente vai falar de segurança, né? Hoje as exchanges, é muito recente todo esse histórico de exchanges quebrando e falindo, então tem riscos. Vamos falar sobre isso, Carol. O que tu acha sobre isso? Primeiro, da mudança de mentalidade, no sentido da renda passiva e como que Bitcoin muda isso. E segundo ponto, dos novos produtos e soluções financeiras que devem surgir para quem tem Bitcoin acumulado para o futuro, que vai poder utilizar isso, essas ferramentas financeiras na aposentadoria com Bitcoin. Boa. É o que tu falou, Cacau. O Bitcoin ele não rende nada. Ele só valoriza. Bitcoin não é uma ação que paga dividendos, né? Ele é uma commodity digital, um ouro digital, uma rede descentralizada. Ele mistura um monte de conceitos de vários tipos de ativos e por isso que ele é tão único. Mas uma coisa ele não faz, que é gerar rendimento. O Bitcoin ele só valoriza. Para quem compra Bitcoin, ele vai valorizar ao longo do tempo. E é por isso que estão surgindo ferramentas e é doido, porque o mercado inteiro da indústria do Bitcoin está se voltando para oferecer soluções que atendam demandas. E aí as demandas elas podem ser colateralização, que é deixar o Bitcoin como garantia e pegar um empréstimo em fiat, que é o que tu falou. Hoje em dia, como tu falou, as ferramentas não são seguras o suficiente. E aí exigiria o que a gente falou no podcast passado, né? Perfil de risco. A pessoa saber o que ela quer com aquele Bitcoin. E aí sim, talvez ela começar uma diversificação de custódia. Acho que daí entra, quem não assistiu o podcast anterior, acho que faz sentido assistir, que é assim, eu tenho 5 Bitcoin. Bitcoin tá 15 milhões de reais agora. Eu não quero vender nenhum Bitcoin, não quero vender Bitcoin. O que eu vou fazer? Eu posso, então, eu tenho 5, tá, eu vou colateralizar, então. Eu vou pegar um empréstimo em fiat, Bitcoin vai valorizando, conforme ele for valorizando, eu repago esse empréstimo em fiat depois que eu peguei, mas ainda é meu. Mas quando a pessoa faz qualquer tipo de operação financeira e dá como garantia, ela também vai expor que ela tem Bitcoin. Se era um Bitcoin sem KYC, ela vai expor nessa colateralização que ela tem. Outro caminho seria vender. E aí vender é vender, né? Tu abriu mão daquele Bitcoin que tu tinha em custódia. Então depende do perfil de cada um. Se a pessoa tem só um Bitcoin, vai doer vender. Mas se ela tem 20, 30, 100, talvez ela queira vender ou colateralizar, deixar na custódia de alguém. Outro caminho é o que tu falou também. Empresas que oferecem yield com Bitcoin, que daí é o caso da MicroStrategy. Ou seja, tu não compra Bitcoin direto, mas tu acaba diversificando, entre aspas, compra uma empresa que é um proxy de Bitcoin, ela vai valorizar não só o que o Bitcoin valorizar, mas muito mais, porque ela tem um risco embutido, que é o risco da empresa falir. Ter má gestão, enfim, que é o risco de tu não comprar Bitcoin de verdade, tu comprar uma empresa que está apoiada no Bitcoin. E aí, a partir dessas ações, tu vai poder fazer mais operações financeiras, já que está em Fiat, e aí tu vai usar uma parte desse valor para, enfim, custear o teu custo de vida, na velhice, na aposentadoria, e tu usa aquele Bitcoin que está ali parado como, ok, uma reserva de valor. Se eu precisar de mais, tá ali, mas os gastos mensais pode ser dessas operações ou pode ser da colateralização que tu fez, caso tu tenha Bitcoin e não sinta tanta dor assim em colateralizar, em entregar a custódia dele para alguém, porque sempre que tu colateralizar, tu vai ter que entregar a custódia para alguém. Tu vai dar como garantia para alguém te dar fiat, não existe almoço grátis, né? Tu vai ter que entregar alguma coisa. Nesse caso é o Bitcoin. Existem protocolos para fazer isso, mas também não é seguro o suficiente. Nada é seguro o suficiente quando se fala de custódia. E é por isso que tantas empresas, bancos estão começando a olhar para isso, né? Como eles sendo os grandes guardiões, custodiantes para um mercado financeiro sedento por ativos que compensa a inflação, coisa que nem os ativos de governos fazem, né? E tem mais um gráfico aqui legal que eu quero mostrar, não sei se você quer comentar sobre isso rapidinho, que eu esqueci de mostrar antes. Bora ver esse gráfico. Boa, que é esse aqui, ó. Esse aqui.
É um exercício bem massa, que ele mostra aqui, ó. Esse é um guia geral daqueles outros que eu mostrei, que é quanto de Bitcoin você precisaria de Bitcoin hoje para cobrir os custos de aposentadoria em diferentes idades. Esse aqui eu acho que deixa até mais didático, né? E ainda. Desculpa, Carol, até uma didática tá engraçado, porque a primeira coisa que me veio à cabeça olhando esse gráfico é, meu Deus do céu, que monte de risco. Depois que eu explicar, eu acho que vai ficar mais didático, tá? Não parece didático, mas é um compilado. Então, aqui, ó, cada faixa colorida é um padrão daqueles de receita anual. Então, preto é receber $50.000 por ano, R$250.000. E aí, o que vai mudar é a idade que tu começa. Então, se tu começar com 20 anos, com 0,1 Bitcoin, vai demorar até os 74 para tu se aposentar para ter essa receita aqui. Mas se tu quiser ter os $300.000 por ano, tu tem que colocar muito mais. Tu tem que colocar, deixa eu ver aqui, quase um Bitcoin. Tem que acumular mais Bitcoin para conseguir se aposentar na mesma idade. Então, é sempre um cálculo de acúmulo de Bitcoin versus tempo que vai levar. E quanto mais tu acumular e mais cedo, mais rápido, por exemplo, uma pessoa de 20 anos agora, que consegue ter, sei lá, 5 Bitcoin, ou um pouquinho mais, 6 Bitcoin aqui, consegue se aposentar em 12 anos, com 35, no maior faixa de valor, tendo ainda o que pode ser considerado uma quantidade atingível de Bitcoin, porque com o tempo vai ficando cada vez mais difícil, porque Bitcoin vai valorizando. Eu acho que esse é o ponto. Então é bem legal esse estudo, porque tu consegue ter várias projeções de vários padrões de vida, até quem quer ter o top of, sabe? Um padrão de vida super massa, em quanto período de tempo e com quanto Bitcoin, né, deveria acumular para ter um melhor padrão de vida. Então, esse cálculo ele é muito interessante porque mostra que quem já conseguiu acumular uma quantidade interessante, mais de um Bitcoin, e tiver tempo, perspectiva de não vender, de manter quietinho esses Bitcoin, mais vai poder aproveitar lá no futuro. Acho que essa é a lição dessa imagem, que eu achei didática, porque resume tudo numa imagem só. Depois que tu entende o que ela quer dizer, fica mais fácil de entender essa mentalidade. Era isso, Cacá, sobre essa imagem. Nossa, e outra coisa, além do pensamento dos rabiscos que me veio, e depois tu explicou, ficou bem fácil mesmo de entender. Um pensamento que me veio é, caramba, se uma pessoa tem um Bitcoin, talvez em 12 anos ela poderia se aposentar. Eu sei que são teorias, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas a gente está vendo em 15 anos do que o Bitcoin foi capaz, e as coisas estão se acelerando muito. Eu só fico me perguntando, criatura que está acompanhando esse podcast, não comprou Bitcoin, tá achando ruim os $83.000, você tá doido. A gente tá aqui com o Bitcoin agora em R$480.000. Pensa quando isso chegar a R$1 milhão, gente. Vocês não estão entendendo. É assim, ó, entra numa velocidade, você tem que entrar numa velocidade de tentar conseguir mais satoshi, receber Bitcoin como pagamento por seus serviços e produtos, fazer bico, trabalho extra, faz um esforço, cara, faz, porque sabe que tem aluna nossa que comentou esses tempos que ela, não sei se é enfermeira, que ela estava fazendo, trabalhando a mais no hospital, se oferecendo para fazer acho que os plantões, para fazer uma grana extra, e estava colocando em Bitcoin. É isso. Vê aí na sua vida o que você pode fazer extra ou mais para você conseguir, além dos seus custos de vida, conseguir acumular mais Bitcoin. Gente, a gente está num período de adoção que daqui a pouco esse troço vai explodir de um jeito que você não vai mais conseguir ter 0,5 BTC, 1 BTC, entendeu? Aí você vai olhar para trás e vai pensar, putz, troquei o carro naquela época, mas podia ter comprado Bitcoin em vez de ter trocado o carro. Até porque um carro hoje está, assim, pelo menos R$150.000, né? A gente está falando de carros populares. Pensa só quem está comprando carro agora em vez de estar comprando Bitcoin. Gente, por favor, deixa um pouquinho assim, aquela vontade de ter, às vezes, uma coisa, né, que, pô, você já tem um carro ok, em vez de trocar o carro agora, compra Bitcoin, porque daqui a pouco esse valor em Bitcoin vai valer tanto que você vai poder comprar o carro à vista, entendeu? Você vai poder conquistar seus sonhos de uma maneira e fazer coisas, e estar muito mais tranquilo na sua vida, ter uma aposentadoria legal. Pensa daqui 10, 15 anos, onde que Bitcoin vai estar, gente? A gente vai olhar esses vídeos. Será que vai ter corte disso daqui a uns 10 anos, Carol? Vamos botar aqui. Ó, então, hoje
tá? Nós estamos no final de março de 2025, Bitcoin está 83.770 mil dólares, tá? 83, quase 84 mil dólares, e em reais está 480 mil reais, tá? Você está assistindo esse vídeo, esse podcast hoje. Volte daqui 10 anos nesse vídeo. Volte daqui 10 anos para você ver o que vai ter acontecido. Porque você já pode fazer isso, inclusive. Volte nos vídeos que a gente tem no canal de 2019, de 2020. Você já vai ter esse efeito, já vai ter entendido, já vai estar, o arrependimento já vai bater. Tá? Se você ver os vídeos de 2020, você vai pensar, putz, por que não acompanhava essas gurias, essas malucas em 2020? Por que não comecei em 2020? Daqui 10 anos você vai ver esse vídeo, ou você que está assistindo agora, daqui 10 anos vai se arrepender da mesma maneira. Por que eu troquei de carro? Por que eu fiz tal coisa? Por que se eu não tinha o Bitcoin suficiente ainda, se eu podia ter acumulado muito mais, cara, podia ter segurado um pouco talvez aquele sonho naquele momento que não era tão necessário, podia ter comprado Bitcoin e agora eu estou muito bem, sabe? De vida. Então, a gente está falando de aposentadoria, a gente está falando de pensar no futuro, de se planejar para o futuro, de se preparar para esse futuro, para ter um pensamento aqui de não imediatismo e pensar lá na frente, né? Para colher, ter uma vida melhor no futuro. Então é isso. Já está marcado, vamos fazer um corte, daqui 10 anos a gente recorta esse vídeo, vai colocar nas redes e vai vir todo mundo aquele, que eu estou arrependido, por que eu ouvi vocês e não comprei o suficiente? É isso que a Carol trouxe também nesses cálculos, nessas teorias, nessas teses desses gráficos, mostra isso. Então, assim, cara, não bobeia, presta atenção no Bitcoin, faça o que for possível para acumular mais, porque daqui a pouco não dá tempo. De repente, o troço explode e não dá tempo mais de você ter um Bitcoin, pelo menos um Bitcoin, né? Vamos supor aí que Bitcoin é 500 mil reais, um Bitcoin pode fazer total diferença na sua vida e na sua aposentadoria nos próximos 15, 20 anos. Então, fica ligado nisso. Espero que a gente tenha contribuído para você entender sobre como ter Bitcoin é importante para o futuro. Carol, acho que falamos tudo aqui, né? Você trouxe essas teorias, trouxe o Side Unchained, falamos aqui sobre vender ou não vender quando chegar a hora, né? Formas, novas ferramentas que devem surgir, sobre Bitcoin não dar rendimento, mas sabe-se lá o que vai surgir daqui para frente, né? Para sanar essa vontade dos investidores de viver com Bitcoin. O que importa nesse momento é acumular. O que vai vir daqui para frente, aí depois, quando surgirem essas ferramentas, essas outras formas, a gente vai vendo. Porque é óbvio que o mercado todo vai amadurecer e óbvio que o sistema financeiro já está se acoplando tradicional ao Bitcoin. Óbvio que eles também querem Bitcoin e também vão trazer novas soluções para quem tem Bitcoin, é lógico. Carol, acho que a gente abordou tudo aqui. Quem quiser ser nosso aluno no Starter, tá aí o cupom. Aproveite esse momento que tá todo mundo achando que Bitcoin morreu, que na verdade isso é só uma ilusão, tá? É só um sentimento, que Bitcoin não morreu, não. Tem muita coisa para acontecer no sentido de daqui a pouco é rápido, o Bitcoin volta a subir e você vai ter deixado passar a oportunidade de aprender profundamente. Então, esses momentos assim de marasmo no Bitcoin é ótimo para estudar, porque inclusive não fica dando aquela fome, aquela ansiedade, né? Você pode estudar de forma tranquila e a gente te ajuda, te pega aí pela mão e te ajuda a entender todo o funcionamento do Bitcoin para você colocar o seu dinheiro estando seguro do que você está fazendo e se planejando para o futuro. Total, Cacai, tu falou sobre, é só um Bitcoin. Hoje em dia, um Bitcoin, como tu falou, 500 mil reais, para muitas pessoas já tá inacessível. Então, eu diria, não foque em um Bitcoin. Foque em 0,001, depois no próximo 0,001, até você fechar 0,1. 0,1 já vai ser, enfim, um valor em reais ou dólares muito alto. Então, o valor em Bitcoin, ele vai ficar cada vez mais difícil, como tu falou, acumular. Então, é questão de tempo. Por isso, esse senso de urgência da Cacá, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. E a gente sempre acha que no momento presente que vai ter mais tempo. E tempo é o ativo mais escasso que tem, mais que Bitcoin. Então, mais tempo de vida, falando em aposentadoria, e mais tempo para acumular Bitcoin. Quando às vezes a gente não tem. Então, por isso, aproveita o hoje, como a Cacá falou, para estudar, para se preparar, para acumular, para ter mãos de diamantes. E para você, quando chegar lá na frente, ter... Porque acumular Bitcoin não é um problema. Depois você decide o que vai fazer com esse Bitcoin. Ou você vai deixar quieto, parado, você vai gastar, você vai comprar, você vai tratar, sei lá o quê. Mas o mais difícil é as pessoas terem a coragem e a tranquilidade mental para comprar e segurar. Muita gente vendeu muito cedo, não teve fibra mental porque não tinha os conceitos sedimentados na sua cabeça e ficou inseguro e ficou com muita volatilidade e vendeu cedo demais. E é justamente isso que a gente ensina no Starter, né? Como você consegue ter a mentalidade correta para suportar a volatilidade
e, na verdade, aproveitar ela, usar ela a seu favor. Eu acho que esse seria só o último comentário, acho que esse podcast já bateu o recorde de tempo aqui. E é isso, Cacá. Beijo pra todo mundo, bora se aposentar com Bitcoin todo mundo junto. Antes de 2140. Depois não vem aqui choramingar que perdeu o tempo e eu não queria ter comprado mais e não comprei. Porque o que vai ter de arrependidos anônimos vai ser uma coisa absurda. Gente, até o próximo episódio, até o próximo podcast. Até mais.